MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu falo sobre saúde, algo que na área pública é muito difícil de ser tocado. E para essa missão, a Prefeitura de Campo Grande conta com o médico Sandro Menitz, à frente da Secretaria Municipal desse tema. Ele que é alguém que respeita muito o planejamento e uso do dinheiro público. Se eu fosse você, eu ficava nesse vídeo. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo senhor aqui. Feliz de ter a tua presença, para a gente poder também tratar esse assunto de saúde pública. O senhor é um expert, muito antes até de se tornar secretário da pasta na prefeitura, já é alguém que, o jornalismo sério, é uma ótima fonte para estar falando sobre SUS, sobre atendimento e principalmente sobre como fazer esse dinheiro dar certo, né? Tanto no planejamento quanto no bom uso, acho que é a grande marca do senhor. Seja bem-vindo. Obrigado. Tinha muita diferença entre a expectativa e a realidade de assumir esse desafio na política. O senhor que é um rosto novo da política, né? Uma boa surpresa e é uma surpresa com renovação de ideias e de execuções, né? Na verdade, a realidade é bem diferente, né? A expectativa era uma, as dificuldades são enormes. Hoje, apesar de eu ser o titular da pasta e ser ordenador de despesas, a disfunção burocrática é muito grande dentro do sistema público. Por exemplo, eu não consigo comprar absolutamente nada sem autorização da Secretaria de Compras, que só consegue autorizar a minha solicitação mediante a autorização da Secretaria de Finanças. Então, uma coisa fica interdependente e a Prefeitura de Campo Grande está passando por um processo de transição para, de fato, nós entrarmos na área da tecnologia. Eu vim do meio militar, onde, por um momento, lá na virada do século, a gente fazia solicitação de compra, também é centralizado em Brasília, mas tudo online. Hoje eu tenho que fazer um processo físico, com papel, né, digitado, levar até a Secretaria de Compras fisicamente. Aí o processo, se for autorizado, eu tenho que levar para a Secretaria de Finanças. Um exemplo dessa disfunção burocrática doentia que nós estamos fazendo esse enfrentamento, nós tínhamos que entregar uma unidade básica de saúde de Jardim Presidente. Era para ser entregue em dezembro de 2012. Foi entregue em dezembro de 2022. Como é que você demora 10 anos para entregar uma obra simples? Sim. É porque, de repente, você faz a cotação, passa 6 meses, o preço já subiu, você tem que começar tudo de novo. O ritmo é outro, né? Então, nós, enquanto sociedade, nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Eu tenho inúmeros outros exemplos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Aquário do Pantanal. Passaram várias gestões e não foram entregues. A antiga rodoviária, até hoje, não foi entregue. É muito dinheiro desperdiçado. Essa disfunção burocrática veio para tentar inibir a questão da licitação, né? Veio para inibir a corrupção, não inibiu. Né? A pessoa que quer continuar roubando, ela vai continuar roubando. E o pior, atrasa. Hoje, nós temos um hospital privado comprando muito mais barato que um hospital público. Ou seja, essa disfunção burocrática não veio a contento para minimizar os efeitos da demora na compra. E a saúde não espera. Então, é muito importante esse relato do senhor, que o senhor está à frente da pasta que tem o maior orçamento. Isso. É saúde, tanto nas cidades quanto nos estados, né, na federal. E a gente não sabe como lidar com esse orçamento porque a máquina ela está envelhecida, ela tá com, como o senhor falou, ela está desajustada para o mundo de hoje, inclusive para as emergências, ainda mais numa cidade que cresce tanto. Eu, particularmente, tenho uma visão sobre o SUS, né, que na pandemia enalteceram bastante, que ajudou muito na questão da vacinação e tudo mais. Mas ele, na concepção dele, e a gente já conversou disso em outras entrevistas, ele é universal demais. Né? Ele é como se fosse para um país multirrico e até um Estados Unidos para implementar algo parecido, tem certas reservas ali e tudo mais. Ao mesmo tempo que ele tem todas essas aberturas, se ele for gerido com a mesma visão internamente, ele nunca vai dar conta do recado e aí acaba dando aquela judicialização toda que acontece. Quando ele é gerido com uma visão de direita, que é o caso da visão do senhor, mais pragmático, com esse pensamento mais moderno e tal, esse sistema ele deixa de colapsar, mas também isso ainda não é a solução. A gente precisa de algo novo, né? Acaba sendo o cidadão, às vezes, ele se perde no tempo da política. O senhor está há 1 ano apenas
na Secretaria de Saúde de Campo Grande. Às vezes o pessoal vem cobrar coisas de muito tempo atrás. Só que assim, acaba sendo esse um ano de uma gestão também de ruptura, de transições, de reflexões, né? E não é um ano onde você pegou uma gestão de início, a gente pegou uma gestão tampão. O Marcos saiu para governo, a Adriane Lopes assumiu e não conseguiu estar desde o início. Então, quando você pega uma gestão, você não consegue fazer todas as mudanças que você gostaria. Até porque você não tem time suficiente para fazer isso. Bem, de qualquer maneira, a gente conseguiu fazer uma série de melhorias na estrutura física. Com a chegada de 2.500 computadores agora, nós vamos definitivamente entrar no século XXI, informatizar, não vai ter mais papel dentro da CESAL, essa é a ideia. Nos próximos 2 anos a gente conseguir zerar isso aí. Mas aquilo que você falou, eu concordo em gênero, número e grau. Tudo que é gratuito, que é de graça, em geral, o cidadão não valoriza tanto. O SUS, ela já foi uma mãe. Hoje, eu comparo o SUS com uma avó que às vezes cria alguns netos sem limite. Não é que o SUS é uma obrigação do Estado, a saúde é uma obrigação do Estado e de todos. Cada um tem que fazer o seu papel individual. Senão eu vou só ficar apontando o dedo. A culpa é do gestor, a culpa é do secretário, do superintendente, é da prefeita, do governador, do presidente, e eu não vou fazer o meu papel. E o cidadão também não sabe usar o sistema, né? Tem essas siglas, né? Às vezes ele vai para a unidade 24 horas e é para ser atendido na unidade básica. Isso é um processo. Hoje a imensa maioria dos atendimentos, e a pessoa tem acesso ao atendimento básico, às vezes a um procedimento simples como uma inalação, ele tem acesso à emergência, à saúde prisional, à saúde mental, você tem acesso à saúde hospitalar. Né? Nesses últimos 5 dias eu tive 5 amigos. Um está na Santa Casa fazendo cirurgia agora, um outro está fazendo cirurgia no Hospital Universitário, fez ontem. Então você tem tudo isso de uma maneira gratuita. É o único país do mundo que oferece um atendimento gratuito universal. E às vezes você tem a judicialização. O que é isso? Uma pessoa que às vezes precisa fazer uma cirurgia que não vai resolver o problema dela, mas uma cirurgia custa mais de R$1 milhão e é sequestrado direto para fazer o benefício daquela pessoa. E eu deixo de fazer assistência para centenas de pessoas. Então é algo que a gente tem que enfrentar, a judicialização no processo de saúde também. Às vezes a pessoa tem tudo isso e de repente naquele momento está faltando uma medicação. Vou dar um exemplo, está faltando um ibuprofeno. Poxa, a pessoa recebeu um atendimento de enfermagem, de medicina, de fisioterapeuta, fez a cirurgia, se recuperou, tem condições, mas ela é aquele murmurador crônico. Eu tenho que comprar a dipirona, que custa 50 centavos. Que não tem na farmácia. Que não tem naquele momento, não tem na farmácia, e ele é capaz de sair atirando para todos os lados, apesar de ter recebido tudo do governo. Apesar de ter recebido tudo do governo federal, estadual e municipal. Porque a saúde é tripartite. Né? Ela é gerida também por vários entes, inclusive a comunidade. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, que faz parte da gestão, que envolve o trabalhador, comunidade e gestão. Mas eu vejo muitas pessoas só apontando o dedo, e às vezes quem mais reclama é aquele que menos faz. Porque aquele que faz e trabalha, a pessoa não tem tempo de estar reclamando, a gente está focado no serviço. Mas eu tenho uma visão parecida com a tua em relação a isso. O interessante de tudo isso é aquela inteligência prática, né? Que muitas vezes na política, até pela questão do sistema ele ser uma entropia, né? Ser também uma ruptura, trazer alguém que não é do sistema para dentro do universo do poder. Com o senhor, milagrosamente, várias unidades de saúde passaram a ser reformadas. E algumas até com a foto do antes e do depois, o depois mais bonito da reforma do que na inauguração. Né? E com custo baixo, rápido e barato, né? Reformas que duravam 2 meses, tal, tudo. Vale a pena lembrar que aquilo ali é um dispositivo público e agora até a própria comunidade fica responsável para manter aquele cuidado, né? E aí, quanto menos reforma for necessária, futuramente mais gasto pode ser envolvido em equipamentos e tudo mais. Como foi também essa iniciativa, que é tão assim óbvia, mas ela não era realizada antes desse período do senhor e da Adriane Lopes? Então, na verdade, eu não sei se foi o período pandemia, onde as pessoas só se falavam de Covid
e foram 2 anos intensos. Quem esteve na pasta tinha apenas essa preocupação, mas nós herdamos, e eu tenho certeza que não foi só da gestão anterior, unidade de saúde com mais de 20 anos sem passar por uma reforma, sem passar por uma pintura, por uma revitalização. Então, o que é a revitalização? A manutenção elétrica, hidráulica, troca de forro de telhado, instalação de ar-condicionado, troca de forro de cadeira. Então, assim, a gente faz a manutenção elétrica, hidráulica daquela unidade. E, às vezes, até troca de caixa d'água. A Adriane Lopes, quando assumiu, ela viu essa situação vexatória. A valorização da saúde, Danilo, não é só a parte remuneratória do profissional. Eu sempre peço para os nossos funcionários a gente fazer um exercício mental. Alguém que já precisou de um hospital público ou de uma unidade pública, vamos fazer um exercício que a gente está entrando agora aqui em Campo Grande dentro de um hospital público. Avalie o piso, a parede. Entra num banheiro de um hospital público. Você tem certeza absoluta que está num país subdesenvolvido de terceiro mundo latino-americano. Será? Nessa mesma cidade chamada Campo Grande, vamos entrar num outro serviço público? Você já entrou no fórum, Danilo? No Tribunal de Justiça? É público também. É público, do mesmo jeito. Você vai lá, é porcelanato. O piso, a parede é grafiato. Eu estava no Tribunal de Justiça esses dias, eu fui conversar com o desembargador, a gente tinha chuva artificial nas janelas. Assim, lógico que eu não preciso de fios de ouro na parede de uma unidade de saúde, mas você entrar numa unidade, ter um piso limpo, você não está chovendo dentro. Olha, a prefeita falou, Sandro, no mínimo 1 unidade por mês. O ideal seriam 2 unidades por mês, com recurso próprio. Nós, em 12 meses, entregamos 33 unidades, ou seja, nós ultrapassamos a meta. A gente chegou a entregar quase 3 unidades numa unidade por mês. Ou seja, eu tenho 120 unidades. Se eu entregar 30 e ano que vem mais 30, são 90 unidades. Vão voltar 30 para o próximo gestor ter a mesma sensibilidade e continuar fazendo. Política de Estado, né? Quer dizer, não pode ser de governo, permanente. Tem que ser de Estado. Agora, a população tem que fazer o papel dela e ter noção de pertencimento. Eu pertenço à Secretaria de Saúde, eu pertenço a esse bairro, eu pertenço a essa cidade, noção de nação, eu pertenço ao Estado. Senão vai acontecer o que acabou de acontecer lá em Aguão. A própria comunidade foi lá e pichou uma unidade de saúde. A gente acabou de trocar todos os assentos de vaso sanitário de uma UPA, passou uma semana, a própria população arrancou. A população, às vezes, eu não estou generalizando, mas quantas vezes a gente não foi entupir o vaso, pega o próprio papel higiênico e joga e dá descarga. Se nós não tivermos noção de pertencimento, nós vamos ficar reclamando e apontando o dedo. Agora, de certa forma, a sociedade também é um pouco mal acostumada. Olha, eu tive uma fase no jornalismo, que eu vou até falar o nome do veículo, eu passei pelo Mídia Max, né? E quando começava a chover forte, a gente já sabia as unidades de saúde onde ia ter goteira. Perfeito. E reclamação. Se você não tomasse, era tão automático que começava a chover, a gente já catava o carro, já ia para lá. E no caminho vinha a reclamação de alguém que estava lá, tudo mais. Isso daí parou de acontecer, porque essas questões estruturais estão sendo resolvidas. Claro que essa questão de comportamento e tudo mais, isso envolve cidadania e não é da noite para o dia que as pessoas vão tomar posse das coisas, né? Agora, assim, o senhor falou de 120 unidades, né? Quantos funcionários hoje em dia tem a CESAL? Que também é um relógio gigante para poder administrar. Na verdade, 120 unidades envolvendo somente os prédios da CESAL. Entendi. Lembrar que pronto-socorro, por exemplo, da Santa Casa, do Hospital Regional, do HU, os procedimentos realizados nesses 3 grandes hospitais públicos pelo SUS também pertencem à CESAL. Maternidade Cândido Mariano, Hospital São Julião, Hospital do Amor, Hospital Nosso Lar. Então a gente tem uma série de hospitais credenciados, o Hospital do Pênfigo, que fazem atendimento pelo SUS. O sistema prisional, os 11 sistemas prisionais aqui de Campo Grande, têm funcionários da CESAL dentro. Se eu somar tudo, são 7.500 funcionários. É muita gente.
É um volume enorme de procedimentos. Número de procedimentos nos 6 primeiros meses foi em torno de 10 milhões, é mais de 1,5 milhão de procedimentos por mês, porque a gente tem agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia que vão até a casa. Mas nem gestão por minuto, gestão por segundo, é uma Fórmula 1. É uma loucura. Aí você fala, da onde que, já que é um orçamento bilionário, mas se eu dividir isso por 12 meses, eu dividir isso por todos os nossos agentes e funcionários, isso reduz a um volume muito pequeno. Mais da metade do orçamento da CESAL, um pouco mais da metade, não fica na CESAL. Vão para os hospitais credenciados, Santa Casa Regional, HU, alta complexidade, UTI, todas as UTIs do regional, por exemplo, são atendimento pelo SUS. As UTIs do HU, as UTIs da Santa Casa, da maternidade, as UTIs neonatal da maternidade Cândido Mariano, recebem um volume gigantesco de dinheiro, porque é alta complexidade. Lembrar que isso tudo conta como procedimento feito dentro da CESAL. Tá? Não é no prédio da CESAL. Aí a importância da nossa prefeita ter dado o start para a construção de um hospital municipal. Nós estamos chegando a 1 milhão de habitantes. É isso que eu ia perguntar agora. Por exemplo, uma das primeiras entrevistas que a gente fez, o senhor falou, com muito bom humor até, dessa controvérsia que a gente tem no Brasil. Tem até aquele ditado, né, de médico, louco, todo mundo tem um pouco. Mas não tem muito não, porque para ser médico tem que estudar muito e entender muito do sistema, e ainda mais quem vai atuar diretamente, lida com questões muito específicas, né? Mas a pandemia deu um pouco disso, né, de todo mundo ser um pouco fora da casinha e achar que podia opinar de todas as formas. Você falava, olha, questão de tratamento, medicina e das próprias doenças, tem muita coisa em pesquisa, não dá para se tomar visões assim muito claras agora nesse momento, tal, tudo, e nem polemizar a respeito do que é ciência, né? E isso era quase um discurso abafado, né? Porque era uma voz solitária falando sobre isso. Aí a gente vai para a política, onde também, sobre o sistema de saúde de uma capital de quase 1 milhão de habitantes, todo mundo tem opinião, todo mundo tem ideias e todo mundo cobra situações como se elas fossem muito específicas. O hospital municipal virou praticamente uma situação de enquete, algo que assim, é importante, é complexo, mas assim, faltou um pouquinho vozes de médicos e especialistas da área, como a do senhor, falando sobre isso, ou falando e tendo uma evidência maior do que do leigo. Perfeito, né? Eu ouvi muita coisa. Por exemplo, por que não aproveita a antiga rodoviária? Por que não pega o hospital Sírio-Libanês? Na verdade, quando você vai construir um hospital, se já tem algo em andamento, você vai precisar de tanta licença para desfazer o que foi e refazer. E por que uma parceria público-privada? Eu falei para você no início da entrevista que para entregar uma unidade de saúde da família básica demorou 10 anos. Nós queremos uma outra rodoviária antiga aqui, lá do Cabriúva. Nós queremos, por exemplo, um aquário do Pantanal entregar daqui a 2 ou 3 gestões? Não. Eu conhecendo outras secretarias municipais de saúde, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, a parceria público-privada é interessante para todo mundo. Vai continuar sendo gerido pelo poder público, né? Mas você vai dar celeridade. E hoje você constrói um hospital em moldes como se fosse Lego. Por exemplo, a China, em 3 semanas construiu um hospital. Nesses moldes que nós queremos construir. Um hospital que monta e desmonta, né, a hora que quiser. Lógico que aqui no Brasil eu conheço toda a questão de disfunção burocrática, nós não vamos construir em 3 semanas. Mas você consegue fazer um módulo, por exemplo, de complexo hospitalar, a parte de diagnóstico e de centro de especialidades médicas em 3 meses. Você consegue, com tranquilidade, em 9 meses entregar um hospital. Né? Mas a gente tem todo um antes, por exemplo, onde vai ser? Qual o local mais apropriado? Então, isso com certeza está sendo terminado o estudo e a prefeita, eu acredito que ainda esse ano ou início do ano que vem, ela vai dar o start para falar para a população local onde vai ser. Então, está tudo sendo muito bem trabalhado, muito bem estudado. E ele é necessário? Olha, hoje, para eu conseguir leito de alguém que está na UPA e ir para o hospital, às vezes demoram dias. Não deveria ser assim. Tem pessoas que ficam uma semana esperando vaga. Eu tenho necessidade de um hospital municipal gerido pelo município. Até porque eu tenho a maior parte do meu orçamento indo para onde? Para outros hospitais. Então a gente precisa focar dentro do nosso hospital, essa é a minha visão, a visão também de vários outros colegas, para que a gente consiga gerir melhor todo esse recurso dentro da CESAL. Se faz necessário, eu tenho certeza que vai ser um marco da prefeita Adriane Lopes,
Lembrando que a partir do ano que vem, eu não estou mais na CISAL, né? Eu volto para a Câmara Municipal a partir do nosso grupo, para que a gente possa, em março, fazer a escolha do novo partido. O nosso partido foi dissolvido, né? Então a gente precisa escolher um novo partido. Uma pergunta de leigo também, em cima disso que a gente acabou de falar. Olha, desde que eu me entendo por política um pouquinho ali, antes de fazer vestibular e tudo mais, eu escuto a história de que Campo Grande sofre muito na questão da saúde porque recebe gente de outros países, de todas as cidades aqui do estado, e aí vem essa questão da regionalização da saúde, falar em 98, falar em 2002, falar em 2006, em 2014 veio a caravana lá que era a solução de tudo mais, e a gente sabe que de lá para cá a gente continua sendo a capital, na dúvida, na dor, no desespero, o pessoal pega mesmo o carro e vem parar aqui, né? E aí existe um gargalo, e esse gargalo persistindo complica até para o cidadão que mora aqui, né? Essa questão de ampliar os leitos, de ter um hospital, de ter, pelo menos em alguma unidade, algo mais moderno, ajudaria a gente a equalizar um pouquinho mais essa questão? A ideia é exatamente essa. Tanto é que tem uma pactuação para a gente ter no hospital municipal, o hospital regional Rosa Pedrocian ficaria, que é estadual, especificamente para atender o pessoal do interior. E a gente sabe, se estivesse no interior e não tivesse, por exemplo, especialista, você vai conseguir mais na capital do que no interior. E o hospital municipal ficaria específico para atender os munícipes de Campo Grande. A gente faria essa divisão. Inicialmente, quando a gente construiu o Hospital Regional Rosa Pedrocian, na época do Pedrocian, e depois entregue e construído na sua plenitude na época do Zeca, todo mundo achava que era um elefante branco. Hoje nós não conseguimos conviver no estado sem o Hospital Regional, que está sempre superlotado, né? Então eu tenho certeza que as pessoas podem criticar, mas eu ouço falar da necessidade de hospital municipal em Campo Grande há mais de 10 anos. Aí a Adriane veio e eu acho que a gente tem que não só bater palma, mas tentar ajudar para que isso de fato aconteça o mais rápido possível. Como vereador, o senhor teve a chance e a oportunidade de lidar com vários temas. Claro que na questão saúde o senhor sempre foi visto como uma autoridade, como uma referência, mas o vereador, no período que o senhor ficou ali na Câmara, acaba recebendo demanda de tudo quanto é lado, mas a tua visão foi sempre a mesma de lidar com tudo. A mesma forma que o senhor enfrenta a saúde, o senhor também enfrentava os outros problemas. Pragmatismo, participação da população, visão de médio e longo prazo das coisas e evitar o desperdício do dinheiro público, né? É claro que é uma visão de comportamento político que é até recente no Brasil, que vem muito de 2013 para cá, a partir daquele movimento de rua e tudo mais. E que passou alguns sobressaltos aí nos últimos anos, com a discussão indo muito pela polarização, pessoalismo de políticos, tal, tudo mais, mas alguma coisa está sendo lançada, alguma mudança está sendo lançada. Campo Grande é uma cidade que ela sempre foi vista em outros lugares do Brasil como um local de progresso, de pujança, de desenvolvimento, você vai para lá, você cresce junto com a cidade e tudo mais, mas ela viveu, vamos botar de 2013 a 2023, uma década difícil, uma década complicada, e até de estagnação em alguns momentos. O senhor acha que é possível a gente começar a ver, pelo menos para o final dessa década, aí, nessa reta final, uma perspectiva de retomada do que a gente já foi, se a gente organizar essa questão política? Certeza, fundamental. Eu estive 2 anos, praticamente agora, em Petrolina, Pernambuco, pelo Exército. É uma cidade no meio do nada, no meio da areia. E uma cidade que deu certo, através da irrigação do Rio São Francisco. Hoje é o maior produtor de frutas e de vinho. Eu ia perguntar se era de vinho também. Do Brasil, da América Latina. Poxa, se uma cidade no meio do nada, no meio da areia, deu certo, Campo Grande tem tudo para dar certo. Agora nós, independente de direita, esquerda, centro, nós precisamos saber escolher melhor os nossos representantes. Não é possível. O voto ainda é emocional. Infelizmente. As pessoas votam, eu voto, doutor, porque é do meu bairro, eu voto porque é da minha igreja, eu voto porque é meu amigo. Está errado. Eu voto, a maioria das pessoas, quando eu pergunto, o que te faz votar numa pessoa? As propostas. É um erro do brasileiro, porque proposta é palavra. Aquele que falar mais bonito, aquele que for mais convincente vai ganhar teu voto. Puxa, ele falou tudo o que eu queria ouvir. Como que deveria ser o voto racional, independente de partido político? O que você já fez? Não o que você fala que vai fazer.
Falar que vai fazer, todo mundo. Em Campo Grande tem tantas pessoas capazes que desenvolvem trabalho social reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Tem pessoas muito capazes de atingir o poder e poder ajudar o próximo. Aquele que ajuda o próximo dentro do seu ambiente de trabalho, e todos nós, independente da nossa profissão, a gente pode ajudar o próximo. Seja jornalista, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, engenheiro, aquele que gosta de ajudar faz, independente de ser ou não político. Então, se você for seu amigo, for do seu bairro, mas ele tem um trabalho social pleno, desenvolvido, é uma pessoa que mereceria o nosso voto. E como vereador, eu andei em vários bairros de Campo Grande que vi projetos maravilhosos, de bater palma. Falei, pô, esse cara tinha tudo para ser um bom político, porque ele já desenvolve, ele não fala que vai fazer, ele já faz. A partir do momento que a gente aprender a votar em projeto realizado e não projeto futuro, a gente vai começar a escolher melhor os nossos representantes. Tem gente boa na direita, gente boa no centro, algumas pessoas boas na esquerda também. Então basta você saber escolher que a gente vai ter um futuro melhor para a gente e para os nossos filhos. Agora, também, de certa forma, essas pessoas também precisam cruzar a linha que o senhor cruzou, né? De um dia não estar na política e de falar, não tem jeito, tem que ocupar o espaço, porque se não ocupar o espaço ele vai ser mal ocupado. Né? Porque o senhor teve uma vida muito bem organizada, muito bem sucedida na tua profissão, né? E aí abre mão de toda essa tranquilidade para ir para o olho do furacão na política, né? Seja numa campanha, seja depois na vereança e agora como secretário, onde o teu tempo, o teu dia não tem 24 horas. Na verdade, você tem que gostar. Porque daí quando por exemplo, eu como médico ajudei muitas pessoas. Mas o Civitox fez um ótimo trabalho. O Civitox, o TOI no Hospital Regional, como vereador muito mais, mas nunca tanto como secretário. Você no Executivo, você tem a capacidade e a possibilidade, o privilégio de ajudar milhares de pessoas. Então eu me senti útil nesse ano. Queria aqui também fazer um agradecimento pela confiança que a Adriane Lopes depositou na nossa pessoa, para que a gente possa ajudar o maior número possível de pessoas nesse intervalo tão curto. Eu vivi intensamente a Secretaria Municipal de Saúde. É lógico que o problema, você não vai resolver, ninguém tem uma varinha de condão resolver todos os problemas em um ano. Nós herdamos uma série de problemas, nós tivemos que escolher as nossas lutas, mas com certeza vamos entregar uma Secretaria Municipal de Saúde muito melhor para o próximo gestor. Ele vai conseguir fazer gestão de fato. Se você não gostar, não entra. Você vai se decepcionar, você vai ver que muita gente está dentro da política simplesmente por falar. Pessoas que nunca ajudaram ninguém. Como o voto emocional, a pessoa chora, a pessoa fala e acaba ganhando milhares de votos. Vamos deixar de votar em palavras e vamos começar a votar em ações, que isso vai ser melhor para todo mundo. Isso é o correto a ser feito. E quando a gente faz o certo, todo mundo sai ganhando. Obrigado, parabéns pela lucidez aí. Parabéns pelo ótimo trabalho também desenvolvido. Obrigado. Que com certeza vai fechar da melhor forma. E outra, uma coisa que eu sempre falo, um bom trabalho leva a outro bom trabalho, e aí tem feito esse ciclo muito bem feito. Valeu. Obrigado. E acompanhe o nosso trabalho no www.msndia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.